justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados se abrem, teu reino vem. Louvado seja o teu nome, Jesus.
Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia aí em Gênesis. Por favor, meu irmão, minha irmã. Gênesis no capítulo de número 22. Gênesis capítulo 22. E se você percebe alguém que não tem aí as escrituras fácil nas mãos, fica pertinho dessa pessoa aí para a gente compartilhar da palavra, tá certo? É importante que a gente leia as escrituras, porque assim a gente se situa no que Deus disse e não no que o pregador está dizendo tão somente, né? Gênesis 22, versos 1 e 2, dizem assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Até aqui, graças a Deus por essa palavra. Podeis assentar, meus irmãos. Vocês leram um texto, e é um texto que a gente comumente lê. Uma igreja que aprecia as escrituras como esta, sempre vai passar os olhos sobre essa escritura, não é? Mas o que é importante a gente ressaltar aqui é o ato, como foi orado aqui, como nós cantamos aqui. Não sei se vocês perceberam, desde o primeiro momento até esse momento aqui, a palavra entrega está sendo, né? Está sendo muito usada aqui. Alguém percebeu isso? Eu percebi isso, que nas canções, nas orações, no testemunho aqui que houve, nós estamos falando muito dessa ação, entrega. Então, não é por acaso, porque Deus havia ministrado no meu coração essa semana sobre esse tema. Qual Isaque você precisa entregar hoje? Qual Isaque? Qual é o Isaque que eu e você precisamos entregar hoje? Vamos refletir sobre isso? Quantos aceitam essa proposta? Amém, meu? Amém mesmo? Olá, hein? Não pode fugir da raia, hein? Certo? Qual Isaque que eu e você precisamos entregar hoje? Essa história é uma das mais importantes da Bíblia Sagrada. Nela a gente vê o homem correspondendo por meio da fé, uma expectativa profunda do coração de Deus, e muito mais do que isso, não apenas isso, né? Corresponder a uma expectativa de Deus, mas no fim sendo honrado por essa atitude de entrega por fé. Então, certamente Deus nos deixou escrita essa história que nos leva a um, digamos assim, um desafio, correspondermos, assim como Abraão, e ainda como o próprio Deus Pai, com essa atitude de entrega, de fé e também de desapego àquilo que Deus está vendo no nosso coração, com as coisas pelas quais nós estamos muito apegados, é ou não é? Você se vê assim, às vezes, se apegando a coisas que você fala assim, nossa, no passado eu não dava tanto valor a isso, por que hoje eu tô preso a isso? Por que hoje meu coração está tão refém dessas questões, dessas condições? Então, Deus quer que nós compreendamos, assim como Abraão, e a exemplo do próprio Deus Pai, que entregou Jesus para morrer em nosso lugar, a fim dos nossos pecados serem perdoados. Porque, lembremos, João capítulo 3, versículo 16, vocês se lembram disso? Que diz lá, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que essa ótica de Deus com Abraão é porque ele tinha essa mesma disposição. Tanto que a história vai nos mostrar que Abraão não precisou sacrificar o seu filho, mas nós também não vamos precisar sacrificar um filho para agradar o coração de Deus, porque Ele sacrificou o seu filho por nós. Então, a exemplo dele, como pai,
nós também somos impulsionados agora, dirigidos à entrega. A entrega. E eu repito, entrega. Todos os seus filhos. Quantos são filhos aqui do Pai Celestial? Então, se o seu pai entregou, você também tem alguma coisa para entregar hoje. Você tem um Isaac aí na sua vida para ser entregue hoje. E então, marcado com transformações poderosas da parte do céu. Eu me lembro de um outro texto que está em Lucas capítulo 9, versos 23 e 25, que declaram assim: dizia a todos, e essas são as palavras de Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, por causa da minha vontade, ele está dizendo, a salvará. Então, uma vez que Jesus está propondo isso a nós, é totalmente possível a gente entregar a vida, entregar o governo, entregar as nossas vontades, entregar-se sobretudo para que o propósito dele seja cumprido. Amém, meus irmãos? Então, e por que é que Deus nos está dirigindo a essa palavra? Não é? Entrega o seu Isaac hoje. Por que ele está falando isso? Aqui nós podemos, dentro desse texto, nós podemos observar 4 razões. A primeira delas é porque ao entregar o Isaac que pertence ou que supostamente está atrelado à nossa vida, quando nós entregamos Isaac, provamos em quem nós estamos fundamentados. Em quem você está fundamentado? Então, à medida que você age com entrega para Deus daquilo que mais toma espaço no seu coração, você declara: eu estou fundamentado em quem Deus é, no seu propósito, na sua vontade. Amém? Então, seguimos aí o texto, Gênesis capítulo 22, versos 1 e o 2. Observem comigo novamente aí, lá em Gênesis capítulo 22, versos 1 e o 2. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Abraão à prova. E note isso, à prova, a um teste. Deus testou Abraão, dizendo: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto ou em sacrifício, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Por que eu observo desse ponto de vista aqui? Que quando a gente entrega um Isaac, a gente prova em quem está fundamentado. Porque Abraão, nesse aspecto da vida, parecia não ter mais nada a provar. Ele recebe uma promessa com 75 anos de idade, sendo ele idoso, portanto, que ele teria um filho e seria pai de multidões. E aí ele espera nada mais, nada menos, confiante no Deus que ele serve, durante 25 anos. Com 100 anos ele tem o seu filho nos braços. Depois de toda essa espera, com paciência, com firmeza, com fé voltada para Deus, Deus agora chama ele de canto e fala assim: Abraão, está confortável aí, né? Está tudo favorável agora, né? Está tranquilo, está favorável, né? Como diz a velha canção. Mas agora eu quero ver se você tem capacidade de me servir saindo desta zona de conforto, de tudo favor. Eu quero ver se você tem essa coragem de ainda me ter como teu Deus no centro do teu coração, quando eu lhe pedir alguma coisa que não é favorável a você e que nem lhe apetece a alma, os desejos. Então, Abraão aqui não tinha mais nada a provar para ninguém, mas diante dos olhos de Deus ele tinha para provar para si mesmo, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Dizem as Escrituras Sagradas em Jeremias capítulo 17. Então, sendo assim, Deus queria que ele visse aonde o coração dele estava fixado, e onde o meu coração e o seu coração estão fixados. Porque se nós estivermos
fixados e amparados, ou tendo como amparo situações confortáveis, vida favorável, cheia, cercada, portanto, de prazeres dessa vida, que podem sim representar Isaques, nós podemos declarar que o nosso coração está entupido, gente, porque estas situações entopem o nosso coração, não deixam o poder de Deus fluir na nossa vida, a ponto de termos mais sensibilidade espiritual, de ouvirmos a sua voz, e o que impede da gente viver plenamente para Deus. Vamos lembrar, aqui certo tempo atrás foi pregado mensagens sobre o novo nascimento, sobre a alegria da salvação. O que você tinha quando aqui você chegou, ou chegou na igreja em que você se filiou, batizou, foi amparado lá? O que você tinha? O que você trouxe? Se não o pecado, se não uma situação devastadora, se não uma situação que, embora você tivesse muitas coisas, mas nada preenchia o teu coração. O que você tinha? O que nós tínhamos? Será que você pode repetir comigo? Nada. A gente tinha nada. A gente não tinha coisa absolutamente nenhuma para oferecer para Deus, e coisa que nos trazia felicidade, paz, não tínhamos. Por isso o nosso encontro com Jesus, sim ou não? Você não chegou aqui perfeito, nós chegamos quebrados. Então hoje, o que o Senhor está querendo dizer para nós é, por que você está deixando todas essas coisas que não representavam nada para você lá no início tomar o teu coração? Me distanciar de ti. Servir como impedimento para que você experimente mais, ouça-me mais, veja a minha manifestação de uma maneira ainda mais plena. Então eu quero propor para todos nós aqui uma pergunta a nós mesmos, tá certo? O que eu conquistei até hoje tem me levado mais para perto de Deus, me fazendo mais esfomeado pela presença dEle? Ou só tem aumentado o meu desejo de obter mais do que Ele pode me dar? O que eu e você já conquistamos hoje, seja financeiramente falando, economicamente falando, em termos relacionais, em termos de influência na sociedade, capacidade intelectual, ou mesmo na carreira cristã, os postos que a gente por Deus, já alcançamos, será que isso tem sido um agente para a gente só querer mais de Deus? Ou querer mais a presença de Deus e a sua vontade? Ser dirigido por ela. Deixa o Espírito Santo falar com você, porque sua resposta, assim como Abraão deu resposta a Deus, prova onde o seu coração está fundamentado. E como diz a palavra de João, lá em 1 de João, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15, diz que tudo que há no mundo, bem como as suas concupiscências, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu quero ser um agente de alerta hoje para os nossos corações aqui neste lugar. Se o nosso coração estiver nessas coisas que perecem, porque tudo que há no mundo perece, passa, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. Sendo assim, meus amados, a prova estará exatamente quando você perceber que não está mais buscando o presente de Deus acima da sua presença. Porque hoje muitos cristãos estão buscando com muita avidez, com muita força, só o presente de Deus, e não a presença dEle, com o seu governo e sua vontade. Que não sejamos nós, amém, irmãos? Estamos sentados à mesa, porque mesa como essa, posta diante de nós, é uma mesa de concerto, é ou não é, irmãos? E não espere o seu pastor gritar aqui hoje, viu? Porque hoje o seu pastor não vai precisar fazer isso. Você é tão inteligente
e capaz de compreender todas as coisas aqui, sem eu precisar ficar animando você. Hoje você é quem tem que tomar uma decisão. Eu já estou aqui no altar tomando a minha decisão. Que Isaac a gente vai entregar hoje? Será que você pode perguntar para o seu irmão, que Isaac você já percebeu que tem que entregar? Então deixa eu te dar um encorajamento. Entrega ele hoje. Entrega hoje, jovem. Entrega hoje, solteiro, casais. Entreguem idosos. Entreguem o Isaac hoje. Hoje tem algo para entregar, algo que a gente se fundamentou. Entende? A gente pode se fundamentar em pessoas. A gente pode se fundamentar no nosso cônjuge, no nosso filho, nos nossos amigos. A gente pode se fundamentar em pastor. A gente pode se fundamentar em igreja. A gente pode se fundamentar no trabalho, no chefe, no companheiro de trabalho, na família. Então hoje faz assim, ó, só dá um passo assim, fala, não, Senhor, hoje eu decido me fundamentar no Senhor. Entende? Se fundamente no Senhor. É o melhor lugar para estar. Sabe qual é o melhor lugar para estar? Nessa vida? E na eternidade? Quem ousa aí dar uma resposta aí? No centro da vontade de Deus, irmãos. Esse é o melhor lugar para a gente estar. É o lugar que parece que não temos nada, mas no fundo a gente tem tudo. Porque no centro da vontade de Deus não escapa nada dos olhares de Deus. Aleluia! Aleluia! Então 1 Coríntios, eu pedi para você folhear a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15. Enquanto isso eu molho minha boca aqui, tá? Primeira de Coríntios capítulo 15, verso 19, observa como o apóstolo Paulo trata dessa questão, da mesma forma como Abraão já notou. Deus está me chamando para entregar, Deus está me chamando para tomar uma posição. Ele diz aí, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós estamos em Jesus, para nos basear só naquilo que nos é favorável, naquilo que a gente pode conquistar, naquilo que a gente pode apreciar, obter, consumir, experimentar. Meus irmãos, e eu não estou falando isso só para hoje, só para essa semana, só para esse mês, só para esse ano de 2023. Eu estou falando isso para a vida cristã. Nós precisamos sempre recobrar nossa consciência. Epa, onde que eu estou fundamentado? Isso é uma bênção. Eu vou desfrutar. Mas isso eu não posso colocar o meu coração. Não posso colocar o meu coração nisso. Meu coração tem que estar muito mais alicerçado no Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse o que disse. Nós precisamos segui-lo. Precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém? Seguir quem? Jesus. Amém? Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem quiser reter o Isaac vai perder. Mas quem entregar o Isaac vai viver, vai experimentar coisa boa. Um segundo ponto aqui, por que nós temos que entregar o Isaac? Para quê, né? Então, porque entregar Isaac revela o nosso nível de dependência de Deus. Além de revelar onde nós estamos fundamentados e quem é a nossa fonte de sustento, de provisão, de acolhimento, de cuidado, também revela a nossa atitude ativa, não só passiva, mas ativa, ou seja, de quem eu dependo, em quem eu deposito a minha fé para ter respostas para o meu coração e para a minha vida diária. Porque pode acreditar, irmãos, tem muitos cristãos que estão confusos nesses dias. Se dizem cristãos, se dizem amar Jesus, andar nos passos de Jesus, mas no que diz a dependência do cuidado dele, do amparo dele, do sustento dele, estão correndo e batendo cabeça por aí, estão brigando, estão criando intriga, estão fazendo um monte de coisa errada. E isso tem destruído famílias, tem destruído igrejas, tem destruído bons relacionamentos.
esse não é o caminho que Deus tem para nós. O caminho para nós não é um caminho infernal, é um caminho de céu, amém, meu irmão? É um caminho de céu, um caminho de glória, é de glória em glória. Só que você só pode viver de glória em glória na dependência do Senhor da glória, amém? Eu e você só vamos viver de glória em glória quando nós depositarmos total dependência naquele que é o todo-poderoso, glorioso Senhor da nossa vida. Aleluia. Então eu vou levar você de novo para o texto de Gênesis 22, versos 3 a 5. Diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vamos nos colocar um pouquinho no sapato aqui do Abraão, certo? No lugar do Abraão, quero dizer. Ao ouvir um negócio desse em relação ao seu filho, como estaria o seu coração nesse momento? Eu não sei você, mas eu estaria em prantos. Eu estaria a cada passo, eu olharia para o lado e choraria um pouquinho, engoliria o meu choro, secaria minhas lágrimas. E ao olhar aquela pedra que até hoje está lá no Domo da Rocha, lá em Jerusalém, no Monte Moriá, eu sinceramente não sei o que faria. Se você disser assim, não, eu iria. Você iria? Talvez. Porque a história, lembrando que a história do Abraão não estaria registrada para você ver o fim dela. Entende? Por que eu estou mostrando isso? Porque esta é a real dependência de Deus. É quando você não vê nada. Entende? Quando você não tem nada palpável, nada que te sustente a tomada de uma decisão. Quando você parece estar perdido, sem rumo. É nessa hora que você depende de Deus e é honrado. É nessa hora que você prova se o seu coração é dependente de Deus para ser honrado. É uma oportunidade. Então, se a sua vida está nesses dias hoje, siga o exemplo do Abraão aqui. Obedeça a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus disse a ele: Abraão, levanta. Abraão, agora eu quero o teu filho. E eu vou te mostrar um lugar indicado. Então segue agora. Diz, a primeira coisa que o Abraão fez: eis-me aqui. Ele já declarou: estou à disposição do Senhor. Mas só dizer não completa a prova de dependência. Dizer e agir. Então ele disse: eis-me aqui, e prontamente levantou-se. Então agora ele está obedecendo de fato. Obedecer a Deus é indicador preciso do quanto nós dependemos dele. Você não precisa, eu vou repetir, você não precisa de nada como referência quando a palavra de Deus é liberada para você tomar uma decisão. Você não precisa de nada ao seu redor. Não precisa. E eu vou repetir, não precisa. Só a palavra de Deus é suficiente, meu irmão. Nós vamos em busca de sinais, nós vamos em busca de conselhos, sim, que é bom, que não é descartado nas Escrituras. Nós vamos a orar, nós vamos buscar a Deus em jejum, sim. Mas isso não é o fator preponderante para você dizer: sim, Senhor, eis-me aqui e eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Isso é só... são elementos que vão dar firmeza à sua decisão, mas a sua decisão precisa ser imediata. Quando Deus fala, tem que fazer, não ouse esperar ver alguma coisa. Você não é Gideão, você hoje tem um Espírito de Deus, você pode obedecer a Deus prontamente, amém? E quem obedece a Deus prontamente, quando Ele nos desafia,
mesmo não tendo nada que motive a uma decisão, pode ter certeza que é a melhor forma da gente provar para Ele que o nosso coração é totalmente dependente, só dEle, apenas dEle. Então pare de hesitar em tomar decisões quando Deus já te deu uma ordem para fazê-la. Porque a Bíblia diz, levantou-se e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Então, ele não precisou duas vezes. Mas Senhor, mas por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mas não podia ser com o outro. Senhor. Não tem nada disso, irmão. Se você é de Deus, você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Fala porque as tuas servas ouvem. Os teus servos ouvem. Amém, meus irmãos? Está claro isso? Então, ainda que nós não vejamos nada, na obediência, Ele nos revelará aquilo que nós devemos fazer. É na obediência que é o start, que dá o start para a revelação. Enquanto você não obedece, seus olhos estão fechados. Você não consegue notar nada, nenhuma resposta. Os céus não se abrem enquanto a gente não obedece. Então, pega isso, irmão. Quando você obedece, do céu dá o start para que a revelação, para que o comando, para que aquilo que Deus tem de potencial para chamar a existência na tua vida comece a se estabelecer aqui na terra. Eu estou ouvindo um amém aí, glória a Deus. Então a obediência vai apertar o start, o início ali do que Deus tem para nós de revelação. E não por acaso ele se põe, né, nessa condição a trilhar o caminho. Se vocês observaram no texto, depois de 3 dias, não foi o primeiro dia, foi o terceiro dia, ele viu ao longe o lugar indicado pelo Senhor. Então isso quer dizer, enquanto você não vê, permaneça obedecendo. Enquanto você não tem uma direção concreta de Deus, continue obedecendo. Não volte, não pare, não recue, só obedeça, porque Deus, o Deus que fez você sair desse lugar e que te colocou diante dos seus olhos uma proposta que vinda do céu, Ele tem a responsabilidade de indicar para você o caminho que você tem que seguir, e não o teu coração. No momento da obediência não é o tempo de ouvir o coração. Vou repetir. Tempo de obediência é um tempo onde, se você ouvir a voz do teu coração, você vai se confundir e vai para uma direção muito longe da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente ouça e faça exatamente o que Ele nos mandou. Assim vem a revelação. E eu quero levar você para Salmo de número 25, para concordar com essa atitude aqui do Abraão. Para vocês terem ideia que o Davi também tinha essa mesma revelação. Salmo de número 25, versículo de número 12. Olha o que diz. Salmo 25, 12. Vamos ler juntos? Ao homem que teme ao Senhor. Vou repetir, ao homem que teme, se teme, obedece. Se teme, tem consideração pelo Senhor, amém? Todos concordam aqui? Então, ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho em que este deve escolher, deve seguir. Então, por isso que a gente vê Abraão aqui falando para os servos, quando ele vê a montanha, vê a pedra lá, ele fala, ele ouve a voz de Deus, é aqui, é ali que eu quero que você sacrifique o menino. Aí os serviçais, né, os escravos que estavam com ele, perguntam, Senhor, quer que a gente vá, quer que a gente leve a lenha, leve aquilo que o Senhor vai precisar? Ele falou assim, não, permaneçam aqui, porque eu vou junto com o menino. Nós vamos adorar ao Deus eterno, e logo vamos voltar. Mas perceba, se ele está subindo para sacrificar alguém, como é que ele tinha certeza que voltariam os dois?
que ele está dizendo: vamos nós ali adorar e logo voltaremos para junto de vocês. Então quem obedece, diga assim comigo, quem obedece sem explicação, sempre terá certeza de que Deus dará um jeito. Quem obedece sem explicação, sempre terá certeza de que no fim, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito. Eu não sei que jeito que Deus vai dar, mas Deus vai dar. Tá pegando aí, meu irmão? Tá pegando, minha irmã? Porque essa é a realidade. Se você obedece, sem que você veja nada, sem que você tenha referência nenhuma, você tem que ter essa certeza. Deus vai dar um jeito. E você quer ver a prova disso? Depois você pode ler na sua casa. Hebreus capítulo de número 11, versículo 18, o autor de Hebreus, que eu creio que foi o apóstolo Paulo, declarou que Abraão, antes de sacrificar, na tentativa de sacrificar o filho, ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. Está escrito isso na palavra, gente. E aí a gente vê Romanos capítulo 4, mesmo o apóstolo Paulo usando de novo Abraão, quando ele diz, o Deus no qual creu, e ele está falando de Abraão, no qual creu, o Deus que chama à existência as coisas que não existem e ressuscita os mortos. Então ele já tinha essa convicção. Então esse é um princípio que a gente precisa aprender e resgatar na nossa vida espiritual. Quem obedece, ainda que não veja nada, que não tenha parâmetro nenhum, tem e pode ter essa certeza, no final, Deus vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito, meu irmão. E isso não é tentar a Deus, tá? Eu estou falando de obediência. Se você fizer alguma coisa fora da vontade de Deus, sem ter a certeza de que Deus está te dirigindo, e tomar uma atitude, aí é por tua conta e risco. Aí Deus não vai se virar nos 30 não, tá certo? Lembra daquela brincadeira do programa do Faustão, se vira nos 30? Então, não tem esse negócio de Deus de última hora resolver os teus perrengues não, ok? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo você e eu estarmos na direção de Deus, correto? Amém aí, igreja? Tá bom, vamos seguir. Agora, dentro dessa situação, não é natural ser racional? Você quer prova, você quer sustentação visível, porque isso faz parte da nossa natureza. É ou não é? A gente sempre quer um elemento para nos trazer segurança. Você entraria num carro com um deficiente visual ao volante? A menos que fosse um Tesla, né, programado aí não tem problema, entre aspas, né? Mas, olha lá, vou estar dizendo nem assim, não vou botar a minha vida em risco. É natural, porque a gente quer elementos que nos deem embasamento para uma decisão que a gente vai tomar. Eu estou dizendo, a voz de Deus é suficiente. Se você estiver no Espírito, você pode tomar essa decisão que não vai dar errado. Amém, meu irmão? Tá claro? Aí, se ser racional é parte da nossa natureza, obedecer ao comando de Deus que evidencia dependência, sem parâmetro, sem ter nada de palpável, é sobrenatural. Tem alguns que até chamariam você de louco, fala assim, ó meu amigo, se você não fosse crente mesmo, eu diria para você, isso que você está fazendo é loucura, é loucura. Você já ouviu isso aí? Já ouviram? Eu tenho certeza que vocês já ouviram, porque crente que obedece a Deus, sempre vai ser tido como doido. Você é doido, cara, você vai fazer isso? Você é maluca, Yara, você vai fazer isso? Né? Você é doida, Melissa, você vai fazer isso? Não, tem aquele menino lá que ele é lindófero, ele é um gato, né? Das paradas do sucesso, não é assim? Mas aí no seu coração, como qualquer outra jovem aqui, não é crente. Não vai me levar para o lugar onde Deus quer que eu chegue. Não está dentro do propósito de Deus, então eu não quero. Se for assim, eu não quero, porque não está de acordo com a voz de Deus. A mesma coisa para você que está tentando aí, no desespero, mudar de trabalho. E Deus está falando assim para você, não, fica aí. Mesmo com hora extra reduzida, fica aí fica nesse lugar. Aí o outro que está do seu lado está falando, cara, as portas estão abertas, vamos lá, você não quer ganhar dinheiro não?
Aí você está ouvindo a voz de Deus e ele vai falar assim, você é louco, você é um bestão. É assim, o povo aí fora fala, você é um bestão, você não vai fazer isso agora. Fala, não vou fazer isso, porque isso não está dentro. E eu estou dando só esses aqui, não é? Esses elementos aqui para vocês entenderem. E aqui eu só usei, né? Vocês assim como, de uma maneira aleatória, tá bom? Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, tá bem? Senão as pessoas falam, ó, pastor aí, mandou um recado e tal. Não tem nada a ver. Então eu quero dizer para vocês que quando a gente está sob a direção da palavra de Deus, a gente vai obedecer, parece que não vai dar nada no final, e isso não é nem um pouco racional, isso é sobrenatural. Então você quer viver num nível sobrenatural? Então vive em obediência. Obedeça a palavra de Deus, obedeça. Porque depender de Deus nunca foi algo racional. Se você for inteligente, minimamente inteligente, você vai ver que é transcendental. É tudo por fé. Tudo por fé. Você não obedece a Deus, você não vive com Deus se não for por fé. Então, se você está esperando muita coisa para se basear e motivar você a obedecer a Deus, esquece, isso não está mostrando dependência séria com Ele. Por isso que a nossa vida fica de altos e baixos. Então vamos entregar esse Isaac hoje? Vamos entregar esse Isaac hoje? Esse Isaac de sempre precisar de uma prova para Deus, né, ser Deus na nossa vida. Está errado isso. Não, você não precisa de prova nenhuma. Só a palavra de Deus é suficiente. Será que você pode dizer assim? Só a palavra de Deus na minha vida é suficiente para eu obedecer a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está dizendo que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, nós precisamos andar por fé e não pelo que vemos. Quando a gente se entrega a só se mobilizar pelo que vemos, a gente perde noção e tempo e perde todas as chances de ter experiências sobrenaturais com Deus. Uma terceira resposta aqui, diante dessa fala do Senhor para nós aqui, qual é o Isaac que você precisa entregar? Que você tem que entregar, que eu tenho que entregar hoje aqui. Por que é que a gente tem que ter um Isaac, né? Porque entregar Isaac demonstra a qualidade do nosso caráter. O caráter que Deus implantou em nós sempre vai refletir as mesmas decisões que Ele tomaria. Vamos pensar o seguinte, Abraão não precisou sacrificar o filho naquela rocha lá do Monte Moriá, mas na cruz do Calvário o pai sacrificou o dele. Então, se há algo que nós precisamos refletir da parte de Deus, como filhos dele, é essa mesma firmeza de caráter. Se eu tenho que entregar, eu vou entregar, e não tem jeito, não tem outra opção. Eu estou decidido a entregar. Eu tenho que entregar a minha vida ao Senhor e vou segui-lo fielmente até o fim dela. Eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, independente do que ela possa me dar, independente do que ela possa fazer em relação a mim. Eu vou amar esse filho que renega o meu cuidado, renega o meu conselho, porque o pai não pode deixar de cuidar do filho, abençoar o filho, amar o filho. Eu vou amar os meus irmãos, mesmo que eles sejam falhos comigo. Por quê? Porque Deus me amou primeiro e me amou quando eu não correspondi às suas expectativas. Então eu tenho um caráter segundo o do próprio Deus, que é o meu Pai. Tá claro? Sendo assim, eu vou levar você para Gênesis capítulo 22 de novo, para a gente ler e observar o caráter do Abraão aqui, a partir do versículo 6. A partir do versículo 6 de Gênesis 22. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? Respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho.
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Diante da pergunta de Isaac aqui para aquele pai, o Abraão no caso: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão demonstrou aqui a sua qualidade de caráter. Qualidades como firmeza, fidelidade, fé, otimismo, dependência, sujeição, obediência. E eu tenho certeza que essas qualidades, elas são cruciais, não só para a nossa vida, mas como da perspectiva do Abraão, para influenciar até o filho dele. Porque quando ele diz: O Senhor proverá, o Isaac percebe no Abraão essas qualidades do caráter dele: firmeza, confiança em Deus, enfim, tudo que eu já falei aqui. Sendo assim, aquele menino não começa a dizer: Pai, por favor, não faz isso, pelo amor de Deus, me tira daqui. Porque ele poderia ter reagido assim, poderia ou não poderia? Mas por ver o exemplo do pai, ele ficou tranquilo. Porque o pai, sabendo que Deus seria capaz, transmitiu pela firmeza do caráter dele a mesma coisa. E o que é que mais demonstra firmeza no nosso caráter, além de fé? Não existe outra coisa. Se você tem fé em Deus, você sempre vai inspirar as pessoas. Você nunca vai deixar uma marca triste na vida de alguém quando você age por fé. Quando você obedece a Deus. Quando você tem essa firmeza de caráter de falar assim: não, Deus está mandando, vamos fazer. E é isso que nós vamos fazer. Você sempre vai inspirar pessoas. Pode parecer no primeiro momento loucura, pode desagradar alguns, mas quando você toma uma atitude por fé, em obediência a Deus, você inspira pessoas. Você é um forte candidato para inspirar seus filhos a partir de agora. Você é uma forte candidata para inspirar o seu cônjuge agora. Você é um forte candidato a inspirar esse irmãozinho que está chegando agora na fé, que está ingressando agora nos primeiros passos da vida cristã por conta da sua fé, por conta da sua postura, do seu caráter firme que é demonstrado através, repito, da sua fé. Porque quem tem fé sempre é firme nas suas posições. Quem tem fé sempre é fiel aos seus princípios. Quem é fiel é uma pessoa cheia de otimismo. E não é um otimismo barato, daquele zen, sabe? Não, é o otimismo da palavra: vai dar certo, Deus falou, vai dar certo, só tem essa saída, dar certo, vai dar certo. E cheio de fé, você será uma pessoa em constante processo de influência e restauração da sociedade ao seu redor. E perceba uma coisa aqui: ele foi provado, sim ou não? Foi provado, foi colocado em teste. Presta atenção no que Deus está falando para nós. Se você estiver passando por isso hoje, anota no teu coração isso para você nunca mais esquecer. Prova de Deus dura até onde o nosso caráter santo é revelado. Enquanto o teu caráter não estiver alinhado ao caráter de Deus, a prova vai ter que continuar. Vou repetir: prova de Deus dura na minha e na sua vida até onde o nosso caráter não se demonstra santo, separado, consagrado, voltado para a vontade de Deus. Então, você quer essa prova acabar? Quantos querem que a prova termine aqui? Então diga assim: Senhor, transforma meu caráter. Eu quero mais firmeza, eu quero mais fidelidade, eu quero uma posição mais otimista, eu quero olhar para o Senhor como nunca antes eu vi. Em nome de Jesus. Quem topa o desafio aí? Em nome de Jesus, pega isso, meu irmão, porque quando ele vê que o seu caráter agora está
amoldado ao dele, não tem outra coisa. O Deus provedor agora intervém na prova. O Deus provedor intervém na prova. Parece até uma palavra que é fora de contexto, mas ele é o Deus provedor. Então ele vai trazer final para aquilo que você está, do teste, sabe? Daquele teste pelo qual você está passando, vivendo. Então, perceba isso no Espírito, para que nós caminhemos e vençamos provas nessa vida. Amém, meu irmão? Amém? Tiago capítulo de número 1, versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Está claro isso? Você vai ser honrado se você permitir que Deus molde o seu caráter. E assim, mudando o teu caráter, o Deus provedor entra em cena, porque ele fala, não, agora não precisa mais de provar, ele já aprendeu. Quem aprende não precisa repetir prova. Literalmente, né? Se você aprendeu, você não vai precisar repetir a prova, você vai ficar exatamente numa graduação, você vai ser aprovado. E por último, entregar Isaac nos permite acessar o nível da honra em Deus. Quando a gente começa num processo como aquele do Abraão, que estava tudo confortável, e Deus fala assim, vem cá, Abraão, entrega para mim esse filho aí que você está cheio de alegria, satisfação. Você olha para ele, parece que sua vida acabou, né? Tá tudo certo. Mas eu quero trilhar com você um caminho que eu vou te levar para um nível de honra. Então, sendo assim, Gênesis capítulo 22, versos 15 ao 19, mostra para nós a chegada do Abraão num nível de honra de Deus. Um nível de honra em Deus. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então Abraão só foi levado a viver nesse nível de honra, porque na prova ele entregou. Então quando Deus lhe pediu, ele entregou. E agora, aprovado, ficou provado que ele é capaz de fazer qualquer coisa para agradar e glorificar a Deus. Então o coração dele foi provado, não estava nas coisas, não estava na situação favorável. O fundamento, portanto, da vida dele. A dependência dele estava no Senhor, porque ele sabia que Deus era capaz de prover qualquer coisa, inclusive chamar dos mortos à existência aquele que havia morto ou morrido. E ele ainda declara que o seu caráter é firme nele. Senhor, nada vai abalar a minha vida para o Senhor. Eu não vou me desviar porque as coisas estão sendo difíceis na minha vida. Eu não vou abandonar os teus princípios porque uma vontade minha não foi feita na minha família, na minha igreja ou no meu trabalho. Não, eu não vou te abandonar, porque isso nada tem a ver contigo. A nossa relação é inquebrável. Isso é um caráter firme, é ou não é? É ou não é? Então, diante disso, é aquilo que o próprio apóstolo Paulo, ele falou a nós através de Filipenses capítulo 2, verso de 8 ao 11. Eu vou pedir para você abrir lá, é o último texto da Bíblia que nós vamos ler hoje, só para você entender. Você quer chegar nesse nível de honra em Deus? Então surpreenda a Deus, entrega o Isaac, entrega esse Isaac do coração aí. Filipenses capítulo de número 2, versos de 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se o nosso mestre foi capaz de entregar a própria vida,
passando por tudo que é espécie de coisa ruim, sem nada merecer daquilo. Porque eu e você não ousaremos fazer isso para louvor e agrado do nosso Deus. Então hoje é um dia de você colocar essa pergunta para dentro do teu ser e dar uma resposta a partir de hoje. Talvez hoje comece, mas a partir de agora você vai precisar dar uma resposta para Deus. Qual é o Isaac que nós precisamos entregar hoje? Então entregamos hoje. Fechemos os nossos olhos, vamos orar. Pai Santo de amor, eu quero agradecer-te porque o Senhor, com a sua voz soberana, poderosa, tem falado a nós. Tem falado a todos nós como igreja do Senhor nesse lugar. E nós não queremos sair daqui, Senhor, de outra forma a não ser com essa direção hoje. Qual é o Isaac que nós temos que entregar, Senhor? Nós vamos sair daqui certos de que essa é a resposta do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. E nós, em nome de Jesus, oramos para que todos aqueles que foram dirigidos até hoje, por todas essas situações contrárias àquilo que o Senhor estabeleceu hoje nessa palavra, que primeiramente sejamos perdoados, Pai. Tenha misericórdia de nós. Carregamos Isaques no nosso coração, a ponto de impedir o Senhor de fluir na nossa vida, ou mesmo do teu propósito ser concretizado, não apenas na nossa vida, mas na vida de tantos outros. Perdoe-nos. Espírito Santo, o Senhor que está no nosso coração, pode convencer-nos todos. Oramos, Pai, para que aqueles que estavam caídos e que se sentem condenados por isso, que se levantem hoje, que se aprumem, que se coloquem de pé agora, para dizer: eu vou entregar, eu vou fazer o que Deus me mandou, por fé, em nome de Jesus. Que tomem essa decisão hoje, seja para voltar a viver uma vida fiel para Jesus, seja abandonar o pecado que está consumindo sua vida, seja para tomar uma posição séria com Deus, comprometida, e não viver mais como crente carnal. Senhor, seja para ter uma postura nova como servo de Deus, seja no trabalho, seja no lar, seja entre os irmãos. Oh meu Deus, até para dizer: eu tenho um chamado, eu estava escondendo esse chamado, por medo da minha alma estar me traindo, ou mesmo ser da minha vontade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar na tua presença para entregar esse Isaac, Senhor, e certos de que o Senhor no fim vai fazer alguma coisa. A gente não sabe o que o Senhor vai fazer, mas o que a gente sabe é que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. E assim eu oro por esse homem, por essa mulher. Eu oro pela vida desses meus irmãos amados, pedindo a Ti, Senhor, sê conosco e ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Podemos aplaudir a Jesus? Dá glórias a Ele.